crente gentil, o cristianismo de hoje, eles dizem seguir a Bíblia de acordo com o que está escrito, mas não entendem. Diz que o exemplo de Cristo, o batismo de Cristo, é um exemplo a ser seguido. Ser batizando em águas, que não tem nada a ver com gentil. Mas o batismo nas águas era uma ordenança, uma obrigatoriedade para o povo judeu, para que fossem perdoados seus pecados para entrar no reino milenar com Cristo. Gentil não faz parte de reinado, não é reino sacerdotal. Mas um exemplo que eles deveriam seguir e que não seguem, por exemplo, é a respeito de vender as suas propriedades, seus bens materiais, suas riquezas, entregar na mão, como foi o caso de Ananias e Safira, que eles resolveram entre os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que seguiam a Cristo, o Messias deles, que aqueles que tivessem propriedades, casa, que vendessem, entregassem todo o valor na mão do apóstolo Pedro para que ele repartisse entre os pobres, para que ninguém tivesse a mais e nem de menos, fossem iguais. Assim era no início. Mas o tempo se passou e o gentil tomou posse dessa história, deste livro chamado Bíblia, e criou suas doutrinas para salvar almas. Interessante que o apóstolo Pedro e os apóstolos, eles não pregavam, eles não ensinavam nada para a salvação de almas, mas para entrar no reino milenar com Cristo, porque eles são uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal. E eles precisavam fazer boas obras, caso contrário, eles sofreriam o castigo. Mas o gentil tomou posse deste livro, criando suas doutrinas de condenação, de obras, condenando as pessoas, fazendo riquezas, trazendo riquezas para si. O exemplo que eles não tem nada a ver com o gentil, eles tentam seguir, o batismo de Cristo. Mas aqueles que eles deveriam seguir, porque é bíblico, está na Bíblia e eles passam por cima, por exemplo, era vender as suas propriedades para repartir entre os pobres da igreja que não fazem. Não seguir o exemplo de Ananias e Safira, que vendeu por um preço e chegou ao apóstolo Pedro e disse que vendeu tudo que ele deu a Pedro, foi o valor total da venda. E Pedro disse que ele mentiu para o Espírito Santo e morreria, como na mesma hora ele morreu. Foi enterrado e veio a mulher em seguida. Pedro perguntou a mesma coisa e ela confirmou que vendeu pelo mesmo preço e morreu também. Este é um exemplo que o cristianismo dos gentios nem imagina, nem pensa em seguir, porque isso é mentira. Trazendo a condenação para aqueles que não fazem o que eles fazem, trazendo a maldição para aqueles que não dão dízimo, não dão oferta. Mas se você der, se você colaborar com a obra do Senhor, você será abençoado. Então, a manipulação do homem, do gentil, a manipulação, ela começa pelo coração. O cidadão está no mundo, está lá fora, não conhece nada, e é levado por um chamado crente para uma denominação para ouvir a palavra de Deus. E lá ele vai ouvir falar sobre o inferno, sobre condenação eterna, sobre lago de fogo. E pelo medo essa pessoa é convencida a fazer parte dessa denominação, porque a partir desse instante que ela faz parte, ela está livre desse castigo. E aí começa, porque Cristo morreu pelos seus pecados, para te salvar, para que você não seja condenado. Você o aceita. Levado pela emoção, pelo coração, pelo medo, a pessoa aceita. Aí ele se torna um dependente, um doutrinado, um manipulado pelos líderes, que se puder, tira tudo que ele tem. Nem todos são assim, mas a grande maioria
faz com seus membros. Tire o pão da boca dos seus filhos para dar dízimo, para ter mais bênção. Se você der um salário, der 2, der 3 salários, você será abençoado muito mais. Assim começa a mentira, a manipulação do crente, que infelizmente eles não têm condição de se libertar disso, porque são mente lavada. Infelizmente, a graça para eles é uma condicional.